Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia com Propósito. Nosso programa, nosso encontro matinal, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Eu estou aqui com você, dedicando as primeiras horas, os primeiros minutos do meu dia para estar conectado com Deus e transmitindo para você uma dose diária da sabedoria divina e também orando junto. Se você não sabe, se você é novo aqui, todas as vezes que a gente se encontra, ao final de cada encontro, a gente faz uma oração apresentando os pedidos de orações. Então, eu quero convidar você agora a entrar no chat, colocar teu pedido de oração, curtir esse vídeo, E se você puder também copiar esse link, o link desse vídeo, dessa live, encaminhar para alguém, encaminhar nos grupos, encaminhar para alguém que está precisando ouvir o que nós vamos tratar essa semana. Nós vamos falar sobre a ansiedade, isso mesmo, o mal do século, como diz o psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury, que já tem livros escritos a esse respeito. A ansiedade é o mal do século, que está destruindo, consumindo as pessoas cada dia mais, Nós vamos começar do início. Qual? Descobrindo a origem da ansiedade. A raiz, principalmente. Porque para nós resolvermos qualquer tipo de problema na nossa vida, nós precisamos descobrir o que está causando esse problema. Quais as causas, quais as origens. Aí nós podemos, como dizem os antigos, cortar o mal pela raiz, Nós podemos arrancar esse mal pela raiz. E através da sabedoria divina, nós vamos encontrar a solução, a saída, uma alternativa. E entender por que nós andamos tão ansiosos ultimamente, nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia. Vamos lá? Querido, a mensagem central desse dia, dessa segunda-feira, que eu quero deixar para o seu coração, está em Mateus 6:25. E vou fazer uma leitura aqui breve, mas que faz todo sentido para aquilo que nós vamos tratar aqui hoje, tá bom? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Interessante, Muito interessante. Vamos entender a raiz, então, da ansiedade. Olha, se tem uma coisa, um sentimento, uma emoção, como você quiser chamar, que está acima da ansiedade, ou seja, que ela vem primeiro antes da ansiedade chegar, é como que ela vem anunciando a chegada da ansiedade, é o medo. E aí você pode dizer, então, Ellen, como que eu faço para eu nunca mais sentir medo? Eu odeio sentir medo, quando eu sinto medo eu começo a sofrer, o meu corpo começa a apresentar sinais, porque você sente o medo e em seguida vem a ansiedade. Eu quero só fazer uma separação aqui, abrir um pequeno parênteses para fazer uma explicação, para você não confundir a ansiedade com a depressão. Na depressão, eu estou presa no passado. Algo que doeu demais, que me traumatizou, que de alguma forma a ferida emocional ainda está aberta e eu fico presa naquele passado, naquilo que me fizeram, naquilo que falaram contra mim. De alguma forma eu fui atingida emocionalmente e eu fico presa no passado. Essa é a depressão. E aí ela tem todos sintomas, e precisa de acompanhamento profissional. Mas o que nós vamos falar aqui é da pessoa que fica presa no futuro, é a ansiedade, a pessoa fica presa no futuro. É aquela pessoa que algo ainda nem aconteceu, está ameaçando acontecer ou nem está, mas ela está ali preocupada, presa no futuro, está deixando de viver o agora. Ambos os casos, se a situação se agravar, você precisa procurar um profissional. Nunca negligencie isso, não tente viver apenas pela fé, não tente achar que uma live como essa, um encontro semanal como esse, mesmo que nós façamos oração, vai resolver tudo na sua vida. Deus, ele deixou os médicos, nos deu sabedoria aos médicos, aos cientistas, para a descoberta de tantas medicações eficazes. Então, se um profissional te orientou, o teu médico te orientou, teu psiquiatra, teu psicólogo te orientou a seguir um tratamento, segue esse tratamento. Se você não buscou ainda, busque. Por quê? Eu vou abrir mais um parêntese dentro desse parêntese que eu fiz aqui da ansiedade e da depressão. Porque faz muito sentido para nós seguirmos uma linha bem correta e alinhada para fazer sentido até nós chegarmos lá na sexta-feira,
onde nós vamos falar aí sobre a solução para essa tal ansiedade que persegue tanto o povo de Deus e o povo também que não crê em Deus, persegue todo ser humano, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Existem 3 tipos de doença e a ansiedade está inclusa. Mas eu não estou falando de doenças emocionais, doenças na mente. Existem 3 pilares que envolvem as doenças. E eu preciso tratar isso com você para você entender se a ansiedade que está te perseguindo, que está aí fazendo, atacando as suas emoções, se ela se encaixa em qual desses 3 perfis. Que a depender deles, tu vai precisar procurar uma ajuda profissional. Em outro caso, uma oração vai ajudar muito. E a meditação na palavra de Deus diária, né? Vamos lá. Existem doenças físicas. Como assim doenças físicas? É a doença que eu provoco, que de alguma forma eu provoquei. Não me alimentei bem, não fiz atividade física, não fiz exame de rotina, não me cuidei, então surgiu a doença. Uma gripe, uma doença intestinal, né? Uma doença no estômago. Enfim, qualquer tipo de doença pode surgir porque eu tenho uma parcela de culpa de alguma forma, me alimentei mal, de alguma forma eu permiti que essa doença física me atingisse, então agora eu tenho que procurar tratamento, certo? Existe, em segundo lugar, existe a doença emocional. Sério, Ellen, que existe doença emocional? Existe. A queda de cabelo, o intestino preso, enxaqueca crônica, entre outras doenças. Pode estar ligada dentro do campo da doença física, mas pode estar ligada dentro do campo das emoções, que é quando você sofreu um trauma, que é quando você passou por um momento muito difícil, quando você perdeu um ente querido. Então, você fica com as emoções abaladas, você fica com mágoa, muitas vezes remoendo mágoa, você não consegue liberar o perdão. Então, tudo isso acontece e vai gerando respostas do teu corpo físico. A batalha acontece aqui dentro da tua mente, tu fica preso ali naquele passado, no mal que te fizeram, no trauma que te causaram, seja teus pais, seja um cônjuge, seja quem for. E aí isso vai trazer, num curto ou no longo prazo, doenças para o teu corpo físico. Mas quem causou foi as emoções mal resolvidas. Conseguiu entender? Então, recapitulando, doença física e doença emocional. O terceiro tipo de doença que pode nos acontecer são as doenças espirituais. E essas são, a maioria das pessoas, né, e eu digo uma parcela considerável mesmo, a maioria, não as reconhece, não acredita, negligencia e continua seguindo o curso da vida, convivendo com a doença, ou melhor, sobrevivendo. Por quê? Porque se você não acredita, não tem como Deus ele curar você. A Bíblia própria diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ela, então me fala um exemplo de doença espiritual, porque isso é novo para mim. Também era novo para mim até outro dia, mas eu aprendi isso. A doença espiritual ela tem respaldo na palavra de Deus, mas eu não vou conseguir te falar o livro e o capítulo exato agora, mas você pode dar um Google aí. Há 2 casos nos evangelhos de Jesus curando pessoas de doença espiritual. Um exemplo, a mulher que andava curvada há 18 anos, uma mulher que andava curvada, corcunda, como a gente diz, né? Há 18 anos. E aí, Jesus se aproximou dela, um certo dia disse, sai demônio das costas dela, sai diabo das costas dela. Porque um demônio estava sobre as costas daquela mulher e impedia que ela tivesse postura, impedia que ela andasse alinhada, ou seja, estava prejudicando a coluna dela. Essa doença ela é espiritual e ela só sai com oração, com o poder da palavra, né? Da fé, aliás. Segundo exemplo, havia um jovem, uma pessoa que era mudo, não falava. Aí você pode dizer, Ellen, mas eu conheço um monte de gente que é mudo, nasceu mudo, nunca falou. E os médicos dizem que é problema X, é problema Y, não tem jeito e tal. Beleza, pode ter esse problema genético, físico, de alguma forma. Não desacredito, gente. Estou aqui para ensinar o máximo que eu puder para você. Mas existe esse exemplo na Bíblia como sendo doença espiritual. Por quê? Porque Jesus olhou para aquela pessoa e disse assim, sai demônio da boca dela. O demônio saiu, a pessoa começou a falar. São 2 exemplos que nós temos na Bíblia e podemos ter muitos outros. Esses são os que eu consegui te trazer agora. Mas isso é só para clarear para você que existem esses 3 campos de doenças que podem existir. Então, todas as vezes que nós depararmos com qualquer tipo de doença, eu preciso me perguntar. É o meu corpo físico? É porque eu não cuido direito, eu não como bem? É porque eu não faço atividade física? É porque é o meu corpo físico? Porque a minha rotina está... Porque, por exemplo, um esgotamento mental, já está dizendo, esgotamento mental não é físico. Ele é porque tu tá o quê? Exausto, o teu trabalho tá cobrando, tá exigindo demais de você, ou os estudos, você tá tão ali empenhado. Eu já tive esgotamento mental e é horrível. Mas é uma doença meio que emocional. Ao passo que ela vai atingir o teu corpo físico, mas ela é emocional.
ela precisa ser tratada, ela precisa ser resolvida, você precisa passar por um tratamento, certo? Voltando aqui para nossa raiz de ansiedade, querido. É bom você entender esses 3 pontos que eu falei, fechando aqui já esse parênteses. Por quê? Porque se você se deparou com ansiedade, teu filho está ansioso, teu marido está ansioso, tua mulher está ansiosa, alguém na tua casa está ansioso, você precisa entender. Isso aqui vem da onde? Qual é a origem disso aqui? Como que eu resolvo? É com oração? Então eu vou fazer primeiro a oração. Vou fazer oração, vou fazer um propósito, né? A gente fazer uma campanha, vou numa igreja. Fiz a minha parte. Não resolveu? Vou procurar um profissional. Ou às vezes eu passo enquanto você ora, você também procura um profissional ao mesmo tempo, né? Dá pra fazer isso. E aí, agora eu vou procurar um profissional, ver o que o profissional me diz. Uma psicóloga, um psiquiatra, sabe? Por quê? Agora, vindo para aqui, para a parte bíblica, essa que eu li no início daqui da nossa live, esse texto que Jesus está dando uma exortação sobre a ansiedade, ele está falando no contexto tanto das emoções quanto no contexto espiritual. Não andeis ansioso, é mais ou menos isso. Por que vocês andam preocupados? O que vocês vão comer amanhã? O que vocês vão beber? O que vocês vão vestir? Por acaso a vida não é mais importante? Aí ele fala, olha as aves do céu, os pássaros do céu. Olha, vou abrir mais um parênteses, porque eu acho que vai agregar muito para a tua vida. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, já deixa aqui o like, tá bom? E comenta aqui embaixo também, se você está gostando. Esse parênteses vai agregar muito na tua vida, porque é uma coisa que eu costumo muito falar que faz muito sentido para minha vida. O que é? Observar a natureza, a criação de Deus. Isso traz muitos significados para mim. Muitas vezes eu estou perdido, desorientado de uma coisa, precisando de um significado, tipo, até um sonho, que às vezes Deus me... Eu tive um sonho de noite, e aí eu começo a observar a natureza e começo a encontrar sentido para aquilo que eu estou precisando, consigo encontrar respostas. Disso que Jesus está falando para nós observarmos os pássaros, observarmos a natureza. Você pode observar que a natureza é cíclica. Nós temos 4 fases da lua, nós temos 4 estações do ano, né? Estações mais quentes, estações mais frias. Nós temos vários ciclos na natureza. E isso é Deus demonstrando na natureza como também é a nossa vida, de forma cíclica. Venham aí, vai ter uma semana que nós vamos falar só sobre os ciclos da vida. E está imperdível. Estou fazendo já os esboços para nós trazermos aqui para você, tá? Fica ligadinho aqui, não deixe de se inscrever no canal. Mas voltando aqui, para que quando Jesus manda a gente observar os pássaros do céu, por acaso eles plantam, por acaso eles semeiam? Não fazem nada disso, mas não lhes falta o alimento. O Pai do céu, o Papai do céu não deixa faltar para eles. Por acaso vocês não têm mais valor, não teriam vocês mais valor que os pássaros? Ele faz essa pergunta, tipo, você medita nisso. Vocês são os filhos de Deus, preciosos, valiosos para Ele. Se Ele não deixa faltar para os pássaros, para as aves do céu, Ele vai deixar faltar para você. Entende? Entende que é cientificamente comprovado, a maioria das nossas preocupações não acontece. Aquilo que a gente está preocupado, ai meu Deus, porque alguém pode falar mal de mim, ai meu Deus, porque pode dar errado, ai porque pode acontecer isso. Essas preocupações, a gente se ocupa antecipadamente, ocupa na nossa mente e acaba gastando a nossa energia à toa. Em vão, só se cansando, só acumulando doença nas nossas emoções e até no nosso corpo físico, certo? Eu quero ler o final desse texto, onde Jesus está falando sobre as preocupações da vida. É o versículo 34 de Mateus 6, que é muito interessante. Ele diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. É muito forte isso, né? A gente tem que viver um dia de cada vez. Eu vou relatar um depoimento pessoal, porque talvez conecte com o que você está enfrentando nesse momento ou que já passou. Eu tive 3 crises de ansiedade durante toda a minha vida, assim, que eu lembro. Crises mesmo, crise daquela de o corpo começar a suar, da taquicardia, e você começar a passar mal, mas sem entender exatamente o que está acontecendo. Isso é crise de ansiedade, gente. Uma foi quando eu mudei de estado, fui para outro estado. Se você não conhece a minha história, não convive comigo, mas deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Ellen Silva, sou acriana, nascida na capital de Rio Branco. Já morei em Goiás, em Anápolis, em Goiás, já morei no Mato Grosso, já morei e agora moro aqui no interior de Minas Gerais. Então, quando eu mudei de estado a segunda vez, digamos assim que eu não fui tanto por uma direção de Deus, eu fui mais por uma vontade própria minha, né? Então, foi uma tolice, claro. E aí a insegurança começou a tomar conta da minha vida. Um medo, e agora, e o futuro, e como vai ser? Era uma nova fase, era um lugar que eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu comecei... eu não tinha conhecimento nenhum sobre ansiedade, né? Tinha uma noção, mas aquela coisa lá distante que você acha que nunca vai acontecer com você. E aí,
insônia, me causando insônia, perdendo noite de sono e preocupada de uma certa forma, mas sem entender que eu estava entrando em crise de ansiedade. Aí um belo dia eu comecei a ficar passando mal do nada, assim, meio que do nada, né? Comecei a suar as mãos, o corpo suar frio, comecei a passar mal. Aí peguei o carro, saí assim meio que sem direção e fiquei ali horas e horas sofrendo aquele ataque, sem falar nada pra ninguém. E quando eu passei isso tipo 2, 3 meses depois, que eu fui entender que eu sou uma leitora ativa, né? E de uma certa forma eu li em algum lugar sobre isso. E aí eu fui, meu Deus, então era isso que eu estava enfrentando, então era esse o problema. E aí, na época, eu não estava tão firme no meu relacionamento com Deus, então eu não o busquei para me socorrer. E aí é que mora o perigo. Se você está enfrentando um desafio e você é uma pessoa inteligente, primeiro você tem que buscar a Deus para te socorrer. Ele é socorro bem presente na angústia. Deus, ele sabe que nós somos de carne, pecadores, falhos, frágeis e medrosos, né? O medo, ele sempre vai existir. O medo, ele é uma ferramenta, uma arma de defesa do nosso corpo, da nossa vida. Se eu não tiver medo, eu atravesso a rua e o carro me pega e eu morro. Se eu não tiver medo, eu não olho para os dois lados da rua. Se eu não tiver medo, eu me exponho a situações de risco. Consegue entender que o medo, ele faz parte de nós. Nós precisamos do medo como mecanismo de defesa. O problema é quando ele excede o limite, porque ele precisa ter um limite, uma limitação. E aí ele nos controla, quando nós permitimos ele nos controlar. Aí brota sua filha, a ansiedade. Outro momento que eu tive crise de ansiedade foi quando eu reprovei numa prova muito importante na faculdade. E aí eu tive medo do meu futuro, tive medo do que vai ser de mim, me senti burra, né? Tinha muitas crenças de inferioridade, crenças limitantes, tinha muito complexo de inferioridade. Então eu, naquele momento, tive essa crise, tive uma crise ela foi tão forte, essa acho que foi a mais forte, quando eu acordei de manhã, né? Reprovei no dia e dormi. Quando eu acordei, eu não consegui levantar da cama. Eu levantei e sentei, mas quando eu fui pôr o pé no chão, o meu corpo não respondia, eu não conseguia pôr o pé no chão. Então ali eu caí em lágrimas, em desespero, chorando. Mas isso não aconteceu só porque eu reprovei, você pode dizer, mas que exagero, reprovou numa prova, tá? Mas é porque eu já estava doente emocionalmente, já era um combo, um rol de coisas que estava abalando as minhas emoções e em algum momento ia explodir no meu corpo físico se eu não procurasse ajuda. Graças a Deus eu tive um direcionamento de procurar ajuda psicológica e conseguir me reequilibrar. Mas se nós formos negligentes, o nosso corpo, se nós só for vivendo, passa, põe uma música aí alegre, ou então vive esse dia triste, amanhã já tá tudo bem. Não tá, querido. Se você não tratar, fica pior. O negócio fica muito pior. Eu garanto para você por experiência de vida. Porque quando você não trata, vai brotar doenças físicas em você. Alopécia, já ouviu falar? Que é psoríase, que dá aquelas casquinhas, aquelas feridinhas na cabeça. Tem muita gente que sofre com isso. Eu não estou dizendo que é em todos os casos, mas eu conheço muitos casos, né? Meu marido já foi cabeleireiro e atendia muitas pessoas com psoríase. E quando as pessoas sentam na cadeira do salão, a depender do cabeleireiro, do barbeiro, elas entendem que ele é um psicólogo. Então, meu marido já ouviu cada história triste. Então, quando as pessoas começavam a desabafar para ele, aí ele começava a assimilar isso. E depois ele me contava e eu falava para ele, olha, essa doença dessa pessoa, eu não tenho dúvida, assim, né? Não é um diagnóstico, mas na minha concepção, na minha experiência de vida, é uma doença emocional. O cara tá com psoríase, tinha perdido o pai dele, que era o amor da vida dele, que foi aqueles caras super pai, sabe? E tinha perdido o pai dele e ele mesmo falou com a própria boca que quando o pai dele morreu, uma parte dele morreu. Ele morreu ali. A vida não tinha mais sentido. Ele era um homem casado, um pai de família, tinha filhos para cuidar, mas ele não teve força para vencer, para suportar o luto. Entendeu? Então ele ficou preso naquela tragédia, ficou preso na dor e aí o corpo dele respondeu com a doença, com a psoríase, né? E existe casos e mais casos, coceiras por todo o corpo, feridas, as mulheres da coceira na mama, problemas nas partes íntimas, problemas de prisão, intestino preso, pessoa que fica, já ouviu falar o termo enfesado? Pois é, a pessoa que fica, enfesado significa, gente, cheio de fezes, a pessoa que fica uma semana sem ir no banheiro, 2 semanas sem ir no banheiro. E por quê? Porque é emocional, ela não consegue. É algo que está abalando as emoções dela e o corpo está respondendo, consegue entender? Entre outros, a gente problema podia te citar aqui listas e mais listas de doenças. Algumas você ia até dizer, não, isso aí não tem nada a ver, eu não concordo, não. Tudo bem, você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, a minha verdade não é uma verdade absoluta.
Mas uma coisa eu te digo, recebe essa palavra de raiz da ansiedade de hoje e fica atento para essa questão das 3 tipos de doença. Se é espiritual, se é emocional e se é físico ou se é físico. Porque se é espiritual, você precisa orar, às vezes precisa confessar o teu pecado. Como assim confessar o meu pecado? Essa coisa está soando tão religiosa. Calma, vamos ficar calma. Nós confessamos o nosso pecado a Deus para alcançar o perdão. Sabe quando você faz mal para alguém? Sabe quando você deseja o mal de alguém, um momento de ira? Sabe quando você faz algo que desagradou a Deus? Então você vai diante de Deus, se arrepende, pede perdão e confessa o teu pecado e é perdoado. Mas quando eu confesso o meu pecado para alguém de confiança, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa sábia, uma pessoa prudente, que não vai colocar no jornal o meu problema, o meu erro, quando eu faço isso, eu sou curado. Está escrito na Bíblia, se não me foge a memória, no livro de Tiago, está escrito: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Aí eu já estou dando muito spoiler do que vai vir durante essa semana. Mas por hoje, querido, é isso. Raiz de ansiedade, a origem da ansiedade é o medo. Eu sinto medo, em seguida ele brota com a ansiedade. E por que eu sinto medo? Tanto pode ser porque eu estou preocupado com algo que vai vir a acontecer no futuro, uma prova que eu vou fazer, um exame, que eu vou fazer um diagnóstico que está prestes a sair, tantas outras coisas, uma viagem que eu vou fazer, a ansiedade ela vem e brota. Meio que é natural. O que não é natural, querido, o que não é normal, é quando isso te controla, te domina e o teu corpo começa a sofrer. Então, assim, começou, nessa semana eu vou te dar aí pílulas diárias de como você se sair disso, como você se livrar, como você fugir, como você vencer, tá bom? Por hoje eu só queria te explicar como que brota, como que surge. Tá bom, querido? Nós vamos agora fazer a nossa oração. Eu quero pedir para você ficar conectadinho aqui comigo. Se não compartilhou o link, compartilha agora, dá tempo ainda, para as pessoas convidadas entrarem para a gente orar junto, tá bom? E deixa aqui o teu pedido de oração. Vou beber água aqui. Vamos orar então, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Pai, nessa hora eu apresento todos os pedidos de oração, as pessoas que estão conectadas comigo aqui todas as manhãs, a pessoa que chegou hoje, essa pessoa que está passando por um momento de muita dificuldade, que está andando ansiosa, aflita, que está convivendo com pessoas muito ansiosas, que não está sabendo lidar, que não está sabendo suportar, que não está sabendo sobreviver a isso. Em nome de Jesus, nessa hora eu declaro libertação, transformação, paz para esse coração, tranquilidade. Eu declaro que a alma dessa pessoa se aquiete, descanse em Deus, em nome de Jesus. Nessa hora eu peço que o Pai visite todos quantos me assistem em sua casa, seu lar, abençoe suas famílias, seus filhos, seus casamentos, seus pais, toda a sua família seja abençoada. Responde a cada pedido de oração, cada necessidade especial. Essa pessoa que está preocupada com uma doença, ou está lutando contra um câncer, essa pessoa que está passando por uma dificuldade financeira. Em nome de Jesus, nessa hora eu peço que o Pai faça algo especial na vida dessa pessoa ainda esse ano de 2024. Dê uma resposta para a sua oração, para a sua fé. Dê um direcionamento. Abre a visão e dê discernimento para essa pessoa. Conecta essa pessoa com as pessoas certas para melhorar a sua vida, para facilitar a sua vida. Em nome de Jesus, nessa hora eu oro para que todos sejam cobertos com o sangue de Jesus. Nos dá um dia abençoado, uma semana abençoada. Se aproxima aí as comemorações de final de ano. Que a nossa vida, a nossa família esteja guardada debaixo da tua potente mão, Senhor. Em nome de Jesus, nessa hora nós declaramos graça, misericórdia do Senhor sobre nós, livramentos e muita paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te damos graça. Amém. Querido, você que ficou até aqui, muito obrigado por me acompanhar. Eu espero que essa mensagem de hoje sobre a raiz da ansiedade tenha falado com você, se falou, se edificou, se agregou de alguma forma na tua vida. Compartilha. Como se diz, dica boa é dica compartilhada, né? Quando a gente aprende algo novo, a gente tem que compartilhar. Não pode guardar só para nós, é egoísmo. A gente precisa compartilhar. E é por isso que eu estou aqui com você todos os dias, de segunda a sexta, 6h01 da manhã. Até amanhã, e o tema de amanhã é especial ainda, falando sobre ansiedade. Um beijo e até amanhã.